Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma videoaula de correção? Vamos! Nessa videoaula nós iremos corrigir as atividades referentes ao capítulo 4 sobre as guerras helênicas. Então pegue o seu livro, acompanhe a videoaula e façam as correções que se fizerem necessárias, ok? Turminha, agora nós iremos, nessa videoaula, corrigir as atividades do capítulo 4, as guerras helênicas. Nós vimos aí um período grande de guerras aí, né? Vamos ver então a correção, vamos corrigir as atividades, iniciando na página 192. Vamos lá, abra o livro na página 192 e vamos conferir aqui. Lembrando, caso sua resposta não esteja igual à minha, mas falando do mesmo assunto, com palavras diferentes, uma estrutura diferente, tudo bem, sem problemas, tá? Letra A, depois do texto. É correto afirmar que persas e gregos tinham cada um império? Explique sua resposta. Então vamos lá para a resposta. Os persas tinham um império com poder centralizado, tudo na mão de um rei, de um imperador, né? Militar e política respondendo a um imperador. Os gregos não, visto que eles não eram unificados, né? Não era tudo unificado. Algumas polis poderiam até vir a se tornar império, mas num formato diferente dos persas, sem a centralização de um rei, tá? Então, podemos colocar assim, algumas sim, outras não. Mesmo que se tornasse império, com algumas leis diferentes. Letra B. Quais elementos gregos e persas poderiam ter em comum em suas organizações sociais? Cite pelo menos 2 e explique sua semelhança. Então, vamos lá. Algumas cidades-estado tinham um sistema político monárquico, como os persas, bem como a estrutura social grega baseava-se no trabalho dos escravizados. Então, isso que a gente poderia citar em comum deles, que algumas cidades, né, embora fosse diferente dos persas, totalmente centralizado, tinha aí, em algumas apresentava esse poder monárquico. Às vezes até oligarquia, diarquia, como nós vimos, né? Porém, como os dois baseavam-se na questão de escravizados, mão de obras escravizadas, tá? É bom também ressaltar, gente, que os escravizados eram os capturados, né, em guerras. Então, não tinha essa mesma coisa que foi, essa mesma estrutura que foi aqui no Brasil, a escravização no Brasil, não. Era todo e qualquer, né? Vamos dar sequência. Agora nós vamos para as páginas 195, 196. Bora lá, tem um mapa aí para você analisar. Número 1. Com base em sua interpretação do mapa, descreva diferenças entre os impérios ateniense e persa. Então, vamos lá. Resposta. O Império Persa era muito mais extenso e tinha suas fronteiras unificadas. Já o Império Ateniense era menor e tinha seus locais de domínio e influência espalhados pelo mar. Isso dificultava um pouquinho. Número 2. Quais regiões Esparta conquistou depois da guerra? Quais regiões Esparta conquistou depois da guerra do Peloponeso? Quais mudanças essas conquistas trouxeram para a Grécia? Então vamos lá. Esparta passou a dominar as cidades-estados da região do Peloponeso, incluindo a cidade de Atenas. A hegemonia de Esparta na região não agradou aos tebanos, que iniciaram novo conflito, a Batalha de Leucra. Muito bem, agora vamos para a página 196, onde nós temos aí o número 3, tá?
Vamos para o número 3. Com base, lá no texto, como o texto mostrou, a guerra do Peloponeso não foi apenas entre Atenas e Esparta. Qual razão pode ter levado as polis gregas a escolherem cada um dos lados? Assinale a alternativa que corresponde a essa pergunta. É a alternativa C, tá? Por quê? Letra A motivação foi religiosa? Não. Já começa assim. Letra B, motivados pela necessidade de se defenderem dos persas? Também não. Letra D, um desentendimento entre os reis espartano e ateniense? Não. Esparta já não concordava em ser dominada por Atenas? Também não. Provavelmente econômicas, como diz a letra C, com as cidades visando ganhar territórios ou rotas comerciais de seu inimigo. Tá aí a resposta certa, tá, turminha? Vamos dar continuidade, então. Agora nós vamos para a página 197, número 1. Péricles descarta alguns motivos pelos quais Atenas seria superior às outras cidades-estado grega. Quais são eles? Então vamos lá. A forma de governo única, a democracia, e a preparação para a guerra, que seria também superior ao restante da Grécia. Então, essa é a resposta da número 1. Número 2. Ao pensarmos na democracia ateniense e no resultado da guerra de Peloponeso, o discurso de Péricles se aproxima da realidade, gente? Ou não? O discurso de Péricles é uma tentativa de enaltecer a história ateniense, seus cidadãos e seus feitos. Isso se nota ao lembrarmos que, diferente do que o autor afirma, a democracia ateniense era bastante restrita e poucos eram considerados cidadãos. Além disso, Atenas foi derrotada por Esparta na guerra do Peloponeso. Então, não. O que ele disse não está de acordo, tá? Número 3. Não, desculpa, turma. Já fizemos atividade agora da página 198. Página 198, número 1. Quais foram as consequências das guerras médicas para as cidades gregas? Resposta: as cidades gregas passaram a disputar o controle do território, desencadeando um período de caos e instabilidade. Número 2. O que foi a Liga de Delos? Quais eram seus objetivos? Resposta: a Liga de Delos foi a união de algumas cidades-estado gregas sob a liderança ateniense, com o objetivo de deter o avanço persa. Número 3. O que foi a Liga do Peloponeso? E também pergunta quais eram seus objetivos? Similar à Liga de Delos, a Liga do Peloponeso era uma aliança militar, tendo Esparta como principal liderança. Seu objetivo era rivalizar a Liga de Delos pela hegemonia na região. Ok? Vamos dar sequência aí. Número 4. Como a guerra do Peloponeso contribuiu para a conquista da Grécia pelo rei da Macedônia, Filipe II? Resposta: a guerra do Peloponeso marcou a decadência econômica e militar das principais cidades gregas, como Atenas e Esparta, que não tinham mais forças para deter o avanço estrangeiro. 5. Qual visão os gregos tinham dos macedônicos? Por que eles tinham essa visão? Resposta: os gregos consideravam os macedônicos semi-bárbaros e estrangeiros, pois existia grande diferença econômica e política entre os povos. Questão de número 6. Por que Filipe II era popular entre os camponeses? Resposta:
A popularidade de Filipe II estava relacionada às reformas feitas no campo, que deram maior independência econômica aos camponeses. Muito bem, turminha, chegamos ao fim aí da correção das atividades do capítulo 4, sobre as guerras helênicas. Agora, só ficou faltando aí, né, os mapas, nós fizemos aí em sala. Serão feitos juntos, que aí a gente faz aí um pouquinho da revisão juntos, ok? Então, façam a correção, completa o livro, completa as atividades, assistam às videoaulas e se preparem para as bimestrais. Beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.